paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar, irmãos, mais um vídeo da série do Apocalipse. Esse é o 7º vídeo, irmãos, que nós iremos gravar. Então, nós estamos falando da terceira carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, dos versos 12 a 17. Então, irmãos, a igreja de Pérgamo, que em grego significa fortaleza, era o nome da antiga capital da província da Ásia, a qual ficou conhecida como o lugar onde o pergaminho foi usado pela primeira vez. Então tem esse fato histórico do uso do pergaminho pela primeira vez. Ficava 80 quilômetros ao norte de Esmirna, em uma alta colina dominando o vale abaixo. Então, nós olhamos, irmãos, que das 7 igrejas do Apocalipse, então a igreja de Pérgamo, irmãos, é a que está mais ao norte, né? Aqui na parte ocidental da Turquia, aqui no mar Egeu, tá bom? Então, e a cidade de Pérgamo, então, era a antiga capital da província da Ásia, já foi uma capital, uma cidade muito importante, tá bom, queridos? Agora nós vamos começar então pelo verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Então, irmãos, aí fala, né, que o anjo está falando aí, ó, que está, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O Senhor Jesus, ele tem uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra, né, irmãos? É a própria palavra. Então, uma definição muito interessante está escrito lá em Hebreus 4, né, do verso 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, falando do corpo. Então quer dizer que a palavra penetra até as 3 divisões, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, irmãos, aqui já dá aquela noção assim, irmãos, que da onisciência do Senhor Jesus, de Deus, né, que ele conhece todas as coisas, e é aquele com quem nós teremos que tratar. Então, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, tá bom, queridos? É nesse sentido. Verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, né? Então ali, irmãos, a cidade de Pérgamo, o Senhor revelou para João que ali estava o trono de Satanás, né, irmãos? Então nós vamos entender da vinda do anticristo do norte, daquele lugar. E retens o meu nome, não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós vamos explicar essa primeira parte grifada do verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então Daniel 8, irmãos, de 8 ao 9, fala: e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, a grande ponta foi quebrada. Então o que Daniel estava explicando aqui? Irmãos, se nós olharmos para a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, então nós tinha lá a Babilônia, a cabeça, depois a Médio-Pérsia, né, os ombros, aí chegava na Grécia, na barriga e as coxas da estátua. O que aconteceu, irmãos? No Império Grego teve essa ponta grande, que foi quebrada. E quando foi quebrada essa ponta, levantaram 4 generais, né, que foi ali Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí continuando, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Porque quando Alexandre passou o seu passamento, esses 4 generais dominaram e ficaram 2, né? 2 saíram de cena, ficou Seleuco ali na Síria e Ptolomeu no Egito. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito
para o meio-dia, para o sul, quer dizer que é uma coisa que vem do norte em direção ao sul, para o oriente. Se nós analisarmos a cidade de Pérgamo, ela é mais ocidental em relação à Terra Prometida, e para a Terra Formosa, né, que é a Terra Prometida, Jerusalém. É nesse sentido, então, só para mostrar geograficamente a posição da vinda do anticristo. Daniel 11. E no fim dos tempos, o rei do sul, o rei ali do Egito, lutará com ele, o anticristo, e o rei do norte o acometerá. Então haverá uma luta da parte norte, ali onde dominou Seleuco, Epifânio, e a parte sul de Ptolomeu. E o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará na terra e as inundará, e passará e entrará também na terra gloriosa. Nós sabemos, irmãos, que nessa luta do norte com o sul, que já houve no passado, historicamente, né, irmãos, ali principalmente quando Seleuco Epifânio, essa história escrita aí no livro de Macabeus, irmãos, quando se levantou ali os heróis da resistência, alguns sacerdotes, né, que ficaram reis e sacerdotes, e se levantaram contra Seleuco Epifânio, né? Ele veio do norte com uma força, irmãos, e ali, quando ele chegou, ele profanou o templo, colocou uma estátua de Júpiter, sacrificou uma porca ali no templo. Se alguém fosse pego com a Torá, era morto ou circuncidado. Então, nessa relação prototipa, fazendo um protótipo do anticristo. Agora nós vamos explicar através do mapa, irmão. Então, o que acontece, irmãos? É a cidade de Pérgamo, perto aqui de Esmirna, nós sabemos que é pertinho. Então, o anticristo, aqui é o trono de Satanás. Então, ela viria aqui nesse trajeto, passando pela Turquia, Síria, Líbano, Jordânia e chegando até Israel. Então, Daniel fala lá no capítulo 11 dessa guerra da Síria contra Cairo, que o Egito, né? Essa guerra. E Israel, Jerusalém está no meio. Ali falou vinda também de navios, tem o mar Mediterrâneo aqui, né? O anticristo pode vir atacar essa região aqui, a terra prometida, além de vir por terra, pode vir por navios, o mar Mediterrâneo, é nesse sentido. Agora a segunda parte do verso. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, como que Antipas era da igreja aí, né, de Pérgamo, e foi morto, né, irmãos, por uma ordem política e tal. Por quê, irmãos? Agora nós vamos, como Antipas lembra, né, o Herodes Antipas, então nós vamos encaixar a história de Herodes Antipas com João Batista nesse Antipas. Só que o Antipas aqui do Apocalipse é bom, e o Antipas aqui da história de Mateus 14, 3:8 é o rei Herodes ruim, né? Descendente do Herodes o Grande. Mas nós vamos encaixar a história. Olha só o que está escrito em Mateus 14, 3-8. Porque Herodes Antipas tinha prendido João Batista, e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Então Herodes Antipas, ele estava casado com Herodias, que ela era mulher do seu irmão Herodes Felipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Quer dizer, João falou para Herodes Antipas que ele não podia possuir a mulher do seu irmão, né? Incesto, essas coisas. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Né? Não podia fazer isso porque o povo aceitava João Batista como profeta. Festejando, porém, o dia natalício, o aniversário de Herodes Antipas, dançou a filha de Herodias. Alguns dizem que ela chama Salomé, diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, a Herodias aqui, a filha de Herodias, a Salomé, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, João Batista é como se fosse esse Antipas aqui do Apocalipse, é uma fiel testemunha. Ele veio como uma testemunha junto com o Senhor Jesus e teve uma morte, foi decapitado.
Provavelmente esse Antipas foi executado também, este aqui do Apocalipse, que era uma pessoa boa fazendo um contraponto com João Batista, né? Querendo dizer, irmãos, que no final dos tempos, né, as testemunhas, lá do 11 de Apocalipse, muitos darão a sua vida pela palavra, porque falarão a verdade, né, irmãos? E a verdade vai custar a vida de muitos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, nós entendemos pela história lá de Números, de Balaão, que Balaão, ele era um profeta de Deus e ele usou todo o conhecimento que ele tinha e poder que Deus deu, porque os dons do Senhor são sem arrependimento, para o lado mal. Como o diabo fez? O diabo, o Senhor encheu ele de muita coisa boa, de poder, de conhecimento, e quando ele se revolta, se levanta contra Deus, então ele usa tudo isso que ele possuía, que Deus deu, contra o próprio Senhor. É nesse sentido. Então, Balaão faz parte. Então, tinha pessoas lá que seguiam a doutrina de Balaão, quer dizer, entendo assim, né, irmãos, que conheciam a verdade e usavam a verdade ou poder, alguma coisa nesse sentido, para combater, lançar tropeço contra os filhos de Israel, uma coisa totalmente diabólica. Números 25, 1-4, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Aqui contando a história lá de Balaão. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará. Aí o Senhor fez, né, olho por olho, dente por dente, né? O povo então se prostituiu. Ali nós conhecemos a história de Balaque, que contratou Balaão para profetizar contra Israel. Balaão falou que não podia porque o povo era abençoado. E aí no final de tudo, ali Balaão conseguiu, falando com Balaque ali, que as filhas dos Moabitas se prostituíssem com os filhos de Deus e os convencessem à idolatria. Isso então causou extremo mal. Então é a história, né, de Balaão, aí, uma instrução que Balaão passou para Balaque para fazer o povo pecar, é nesse sentido. E olha a prova que Balaão, irmãos, aqui o que ele falou, irmãos, são profecias que ainda vão acontecer, profecias de Deus na boca de Balaão, né? Agora, pois, eis que eu me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei que este povo fará ao teu povo nos últimos dias, olha só o que o povo de Israel fará ao povo de Balaque nos últimos dias, aos Moabitas. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, o Senhor Jesus, e um cetro subirá de Israel, um cetro real, né? O Senhor vai assentar como descendente de Davi, um rei, né? Governando, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Irmãos, por que todos os filhos de Sete? Lembra que Adão gerou Caim e Abel, Caim matou Abel, e aí Caim era uma geração amaldiçoada. Aí o Senhor teve mais um filho, Sete, que de Sete veio a descendência, né, santa, que veio Noé, e os filhos de Noé, que sobraram depois do dilúvio, Noé e seus filhos. Então eles todos são descendentes de Sete, é nesse sentido aí. Mas quem não se voltar, não aceitar o governo de Cristo, né, todos vão perecer, é nesse sentido. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Lembra, irmãos, isso foi Apocalipse 2:6, foi falado lá na carta de Éfeso. Nicolaítas, grupos de hereges que pervertiam os cristãos através da idolatria e pecados sexuais. Quer dizer, nicolaítas, esses que estavam na doutrina de Balaão, são bem, ou são os mesmos, ou são facções
do mesmo intuito. O intuito era fazer com que o povo se pervertesse, né? Aí, verso 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor voltou o verso lá de Hebreus 4, falando da espada da boca do Senhor, né? Porque não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas perante os seus olhos, com o que temos que tratar. Então nós vamos ter que tratar com Deus, nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo. E Deus é onipotente, então nada vai ficar encoberto de todas essas coisas que aconteceram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, irmãos, um maná escondido, por quê? Irmãos, lembra que uma porção do maná foi colocado dentro da Arca da Aliança, junto com as duas pedras dos 10 mandamentos, a vara de Arão. Então, irmãos, ficou uma porção escondida. Como a Arca da Aliança representa Cristo, né? Irmãos, dentro dele está lá a palavra, aquilo que nós comemos. Então, nós vamos comer aquilo que é de Cristo, porque Cristo vai governar, comemos as instruções, a palavra, aquilo que nos dá a vida eterna. Então, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer lá no deserto. Então, o maná foi guardado, e então essa relação das festas do Antigo Testamento, de menorá, de Arca da Aliança, todas essas coisas, né? De altar do incenso, tudo isso aparece no Apocalipse. E aí aqui um novo nome, Isaías 62, 1, 2, por amor de Sião que não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Tá vendo? As nações vendo a justiça, o Senhor Jesus ali como justiça, entronizado, e os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor vai nomear. Então o Senhor vai dar um novo nome, tudo vindo de Deus, justiça, glória, tudo isso está com o Senhor Jesus, né? E é Ele que vai proporcionar na ressurreição da igreja e no governo das nações dentro do milênio. Então, irmãos, eu convido os irmãos que gostaram desse vídeo, se puderem dar um like, irmãos, aqueles que puderem se inscrever no canal e divulgar também, irmãos, esses vídeos, né, para outros irmãos, no sentido que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, tá bom, irmãos? Então, a Bíblia nos meios digitais, canal Evangelho, tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.